Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 31 de outubro, dia do Saci Pererê. Começa agora mais um Bom Dia Jacareí. Eu já ia falar que hoje é o dia do Halloween. E na edição de hoje você vai saber quais os projetos que estão na ordem do dia da 36ª Sessão de Câmara de 2017. E ainda as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam neste final de semana. Nós vamos ver os conselhos dos professores e como os estudantes de Jacareí estão se preparando para o exame. E no segundo bloco, o Bom Dia recebe Wagner Rodrigo, diretor de cultura da Fundação Cultural de Jacareí. E com a gente agora está o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Você comemora o Halloween ou o dia do Saci ou nenhum dos dois, Rodrigo? Eu prefiro o dia do Saci. O dia do Saci. É. Tá certo. Saci é famoso por aprontar muito, né? O pessoal, a lenda do Saci, ele apronta, ele faz nó na crina do cavalo. É por isso que essa é a opção do Rodrigo Vieira. O Saci é esse personagem. Saci que tem os criadores de Saci em São Luís do Paraitinga, né? Associação dos Criadores de Saci. Você chegou já a ver isso aí, Rodrigo? Já participei de alguns eventos deles lá em São Luís. Interessante que no fundo, Sibeli, é uma discussão da preservação do meio ambiente. Então você precisa preservar o meio ambiente para o Saci poder... É uma forma lúdica de falar de questões ambientais. Muito mais nacional do que o Halloween. Que a gente está adquirindo, está assimilando e que na verdade não tem nada a ver com a nossa cultura. Mas vamos falar agora de uma coisa que não é para assustar a gente, que é a ordem do dia. Rodrigo, quantos projetos amanhã teremos na ordem do dia? São 5, Elton. E o primeiro deles, que a gente vai inclusive tratar aqui, é da alteração da lei orgânica, né? O projeto que foi discutido há 15 dias atrás. Porque conforme, para alterar a lei orgânica, precisa de um intervalo de 15 dias entre uma votação e outra. Então a Câmara vai votar amanhã, né, na quarta-feira, essa emenda da lei orgânica, que ela, na verdade são duas alterações, né, que o Isaías está fazendo aí. Ele tá alterando a data que o povoamento da Nossa Senhora da Conceição do Paraíba foi elevado à categoria de vila, e também a alteração no Conselho Municipal de Educação, que ele tira o termo opinativo e deixa o Conselho Municipal, aí é o segundo projeto de lei já. Aí ele coloca que ele é opinativo e deliberativo, ele faz essa alteração nesse segundo projeto de lei aí, ó. Então, no primeiro projeto ele exclui o termo opinativo, e nesse segundo ele coloca opinativo e deliberativo. São essas alterações. Então ampliou o escopo de atuação do Conselho, né? Isso, porque... Ele também opina, mas também delibera agora. Exato. Porque essa foi uma discussão na sessão que foi feita essa primeira votação da lei orgânica, da alteração da lei orgânica, que até o Luiz Flávio comentou no plenário que era preciso... a Câmara não poderia passar os carros na frente do boi. O que ele estava querendo dizer com isso? Que primeiro precisava alterar a lei orgânica, essa nomenclatura aqui, excluir o termo opinativo, para depois alterar a lei, que é o que está sendo feito no segundo projeto que está inserido na quarta-feira. Então, primeiro exclui o termo da lei orgânica e depois altera exatamente o objeto, vamos dizer assim, né? Que é a lei que fala do Conselho Municipal de Educação. Certo. Entendi. Uma coisa leva a outra. Vamos ver o terceiro projeto que temos amanhã, que é um projeto do Legislativo número 70 de 2017, denominação das ruas do bairro Lagoa Azul, autoria do vereador Abner de Madureira. Isso é uma necessidade, né? Os bairros precisam ter os nomes de rua, até para garantir serviços públicos, né? Como, por exemplo, o correio e outros serviços. Exatamente. É uma função aqui nossa, né, da Casa Legislativa, de denominar as vias para que exatamente isso, os serviços públicos possam chegar, né, à população. E nesse caso do projeto do Abner, são 5 ruas. Ele está dando o nome de 5 ruas, lá no bairro da região norte de Jacareí, né, o Lagoa Azul. E eu estava lendo no projeto que todos os nomes das ruas, ele faz uma referência a lagoas do Brasil. Tá. Então, desde lagoas lá da Bahia, do Ceará, no Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas, até no Mato Grosso. Então são nomes de lagoas espalhadas pelo Brasil, que ele resolveu... Lagoa Azul. Exatamente, ele resolveu homenagear essas 5 ruas do bairro Lagoa Azul. Muito bem. Certo. Quarto projeto? Vamos segurar um pouquinho os projetos, daqui a pouco o Rodrigo volta para falar um pouquinho mais dos projetos que nós temos para amanhã. São 5 projetos, como a gente está vendo aqui agora, porque eu vou chamar a repórter Daniela Santos, que ela vai trazer informações para a gente sobre o Circuito de Artes Cênicas de Jacareí. Eu acho que ela deve estar ali com algum convidado
Vamos lá, a Daniela está no plenário da Câmara, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a peça Pé na Curva, que abre aí a semana. Bom dia, Daniela. Pois é, Elton, bom dia para você, para o pessoal do estúdio e o pessoal que está em casa nos assistindo também. Amanhã, a partir das 10 horas da noite, haverá a apresentação da peça Pé na Curva na Sala Mário Lago. É uma peça que conta a história de dois personagens, o infeliz e o tolo, em que eles vivem em um mundo pós-apocalíptico e estão no meio do nada, não fazem ideia do que está acontecendo. Essa peça, ela é ao mesmo tempo cômica, mas também um pouco trágica, e ela tem a intenção de mostrar o ser humano em situações de limite. Então, eu estou aqui com um dos personagens, né, que é o Jean, que faz o personagem feliz. Tudo bem, Jean? Primeiramente, queria que você falasse como que surgiu a ideia dessa peça, no que vocês se inspiraram? Na verdade, foram inspiradas em duas peças do Teatro Absurdo, do Samuel Beckett, Esperando Godot e Fim de Partida. Aí a gente pegou essas duas peças, nos inspiramos, começamos a improvisar em cima dela, e aí criou o Pé na Curva. E como a gente improvisava, eram muitos diálogos nonsense. Eu perguntava uma coisa, aí o Jonas respondia com outra pergunta, e ficava sempre nisso. Daí era mais voltado para a comédia. Aí o Jonas pegou, parou, e ele começou a escrever a peça. Tal. Isso faz 10 anos já, e a gente está aí até hoje com ela, viajando bastante. Bacana. Eu queria que você, então, fizesse um convite para o pessoal que está em casa nos assistindo, para acompanhar vocês amanhã. Pessoal, amanhã, quarta-feira, se vocês não tiverem nada para fazer, vai lá na Sala Mário Lago, às 10 horas da noite, chega um pouco antes, umas 9h30, vocês vão curtir bastante, vai ser bem legal, e vai até semana que vem aí, todos os dias vai ter peça para vocês, vai ser muito bom. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então, lembrando, pelo fato dessa peça ser gratuita, é recomendável sim que aqueles que estejam interessados em participar cheguem com meia hora de antecedência ou 1 hora de antecedência. Esta peça tem classificação etária para 16 anos. É isso, voltamos com vocês ao estúdio. Muito bem, muito obrigado. Daniela, eu queria perguntar para o Jean, aproveitar que você está com ele aí, queria que ele contasse um pouquinho para a gente como é que foi a construção, né, o processo criativo. Ele falou das referências, há quanto tempo essa peça já está em cartaz e o que o público de Jacareí pode esperar desse festival que está acontecendo aqui na cidade? Bom, a peça começou em 2006, aí a gente ficou uns 6 meses em processo, né, esse processo de improviso, daí a gente tinha um diretor na época, só que nossas ideias não batiam muito. Aí o Jonas, que na verdade era para ele estar aqui, ele está atrasado, que ele é lá de São José também, e o Jonas pegou para dirigir, e nós ficamos um tempo discutindo sobre essas duas peças que eu falei, né, do Samuel Beckett, Fim de Partida e o Esperando Godot. A gente ficou mais 1 ano estudando, em processo, escrevendo. Aí em 2007 nós estreamos novamente na Mostra Joseense, e aí de lá para cá a gente não parou mais. Esse ano a gente ficou na circulação pelo PROAC, apresentamos em mais de 18 cidades aqui no estado de São Paulo, e aí apresentamos agora no festival no mês de setembro, e foi bem legal, lotou lá. E agora estamos voltando aqui pela circulação de Jacareí, né, amanhã, e vamos fazer mais 2 apresentações em Jacareí. Talvez esse ano ainda, tomara. Obrigado pela uma boa peça aí, vocês que estão acompanhando a TV Câmara, então não perca. É amanhã, então, às 10 da noite, na Sala Mário Lago. Nós ainda hoje, na edição do Bom Dia Jacareí, vamos receber o Wagner Rodrigo, que é o diretor de Cultura da Fundação Cultural, e ele vai falar um pouco mais sobre essa programação do festival, que traz o teatro aí gratuito para a população de Jacareí. Agora, Rodrigo, vamos voltar, então, a falar um pouquinho da ordem do dia. Ficaram faltando 2 projetos, então, ainda. Vou pedir para a técnica colocar para a gente aí os 2 projetos. Um deles é o projeto do Legislativo 72, que cria a Semana Municipal dos Contadores de História em Jacareí, projeto da presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano. Rodrigo, do que trata? É uma comemoração no calendário? Vai uma série de eventos? Valoriza? Como que é a justificativa desse projeto? Então, essa semana vai acontecer, claro, se o projeto for aprovado, de 13 a 19 de março, né, anualmente. E a ideia da presidente com esse projeto é justamente valorizar a cultura na forma da narrativa, né, na forma verbal, da fala. Né, você passar a cultura, no caso, cultura popular, de uma forma, vamos dizer assim, não tão erudita, né, mas as formas de manifestação populares que são passadas de pai para filho por meio da fala, né, por meio da história. Da oralidade. Da oralidade. A gente está falando de Saci Pererê, tem tudo a ver também
essa semana, né? Que a gente está na semana do teatro, a questão do contador de história também se adequa a esse universo, né? Exato, porque são manifestações que muitas vezes não elas estão nos livros, mas estão nas pessoas também, né? Nós transmitimos cultura e história, nossa história, através da nossa fala, né? Como você falou, Elton, verbalmente, exatamente, da oralidade, das narrativas. Então, o projeto dela, ele visa exatamente isso, valorizar essa forma de cultura, que é feita pela oralidade, né? No cotidiano das relações das pessoas, a gente vai transmitindo isso, né? Então, essa forma de valorizar a cultura local por meio dessa semana municipal que, nesse caso, insisto, precisa ser aprovado, né? Eu voto pelo menos de 7 votos favoráveis do plenário, de 13 a 19 de março. 13 a 19 de março. Bom, e o último projeto, então, da ordem do dia, fechando os projetos que estão inscritos amanhã, temos o projeto de lei do Legislativo número 57 de 2017, na 30ª sessão ordinária, que acontece amanhã a partir das 9 da manhã, institui o Dia Municipal de Prevenção à Saúde do Homem, projeto de autoria da vereadora doutora Márcia Santos, do PV. É um projeto também que está ligado às questões da saúde, mês de novembro, que está entrando aí, a gente comemora, não é bem comemorar, né, mas a gente tem essa campanha de conscientização, de prevenção ao câncer, que é o Novembro Azul, entra na ordem do dia, então, um projeto da saúde do homem. Exato. Esse projeto, no caso do projeto da Márcia, já existia aqui em Jacareí a Semana Municipal, que era comemorada na primeira semana de agosto. Então, ela está alterando essa data da primeira semana de agosto, da comemoração da Semana Municipal do Homem, para agora, para o dia 19 de novembro. É uma alteração e eu acho que é exatamente esse o objetivo. O objetivo é, na verdade, sensibilizar o homem para os problemas relacionados ao gênero, né? Mas reforçando também a prevenção na unidade básica, que é onde se promove saúde. Então, ela quer, com isso, reforçar, muito mais do que promover um evento em si, mas é reforçar a atenção básica. O homem procurar a saúde básica. A questão da saúde preventiva, então, Rodrigo. A pessoa está regularmente ali procurando prevenir para que não chegue lá no sistema de saúde já com a doença, que isso já traz uma série, não só do custo do sistema, né, de saúde, mas também que você tem o maior risco, né? Você já chega. Então, se você estiver prevenindo, acompanhando, a campanha trabalha, então, essa semana trabalharia muito nessa questão da prevenção, então. Exato, exato. Lembrando que a prevenção é sempre o melhor remédio, até do ponto de vista financeiro, né? Para a saúde do município, no caso, né? Não só do município, mas para a gente também, né? Você vai curar depois que você já está doente, já é mais difícil. Já é mais difícil, já é mais custoso, já é mais difícil a recuperação, né? Mas é legal porque eu não sabia que já tinha uma data instituída em agosto, então ela está mudando para novembro, que é o mês que a gente já popularmente já está adquirindo, assimilando isso, que é o mês de saúde masculina, né? Exato, exato. Já existia essa semana, na primeira semana de agosto, ela está alterando para novembro justamente para conciliar com todo esse movimento, até do Ministério da Saúde, né? De fazer a prevenção da mulher no mês de outubro e já no mês seguinte, que é novembro, a prevenção do homem. E vai lembrar também que, no caso do homem, existe até pelo machismo, né? Até a autora do projeto coloca isso no escopo da lei, que pelo machismo, muitas vezes o homem deixa de se prevenir, deixa de procurar um médico, deixa de procurar de maneira preventiva, né, o seu cuidado com a saúde. E isso muitas vezes prejudica, porque, que nem você falou, Elton, na última hora você deixar um problema, ele se arrolar por muito tempo, muitas vezes você vai chegar já num limite, num estado de saúde que muitas vezes há necessidade de uma intervenção cirúrgica, ou seja, procedimentos muito mais complexos do que se você tratasse preventivamente. E, nesse caso, a saúde básica, um postinho é a referência para isso. Postinho de saúde trata de prevenção, trata de saúde. Isso que é importante no caso do projeto da vereadora. E as estatísticas mostram que os homens ainda são muito resistentes em procurar ajuda médica, até mais do que as mulheres, né, em alguns casos, e acabam indo cair no sistema de saúde quando já estão com alguma doença, com a saúde debilitada, e as estatísticas vêm mostrando isso, apesar de um crescimento dos cuidados do homem com a saúde também, a gente tem percebido. É mais difícil o homem procurar um hospital para fazer um preventivo do que pedir informação para o guarda quando está perdido, né? Sabe que a gente também não gosta de pedir informação, mas está aí mais uma campanha de prevenção
que vem se somar à questão do Novembro Azul. Isso aí, prevenir é sempre, já diz o velho jargão, prevenir é sempre melhor do que remediar, então vamos entrar aí no mês de novembro, faça também a sua prevenção, você que é homem, previna-se aí, faça os exames preventivos para evitar problemas futuros com a sua saúde. Obrigada, obrigada Rodrigo. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para hoje e amanhã com a Clima Tempo. Pois é, hoje, a terça-feira já amanheceu com chuva, choveu durante a madrugada. Vamos seguir com essa possibilidade de chuva com intensidades variadas ao longo do dia, que também permanece com alta nebulosidade. O tempo vai continuar assim, a umidade relativa do ar vai marcar 67%, com 82% de possibilidade de chuva, que ainda vai cair no final de tarde e também no começo da noite. Esta é a previsão da Clima Tempo. A mínima fica em 19 graus e a máxima chega aos 26. Já amanhã, quarta-feira, pode ser que o tempo mude um pouco, mas vamos ter a chegada do frio, vamos aumentar um pouco a questão da temperatura, vai cair a temperatura, vai aumentar o frio, na verdade. Uma frente fria chega com tudo na cidade e deve permanecer ao longo do feriado de finados. A umidade do ar para esta quarta-feira será de 74%, com 88% de possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 13 graus de mínima e apenas 21 graus de máxima. Caem os termômetros aí. Feriado de finados que eu, assim, no senso comum, tenho a percepção que sempre chove. Sempre chove. A minha memória desse feriado é um feriado que sempre... Chuvoso, mês de novembro, é um mês em que a gente começa a ter já o início do período de chuvas, né? Chuva e agora esse frio, aqui vai né? estar frio, né? 21 de máxima. 20, chuva e frio. Bom, a Identidade Civil Nacional, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados Federais no início desse ano, virou lei em maio. Ela está sendo regulamentada por um comitê gestor dirigido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na semana passada, um colegiado decidiu que o número do CPF vai ser usado como referência na nova identidade. Confira na reportagem da TV Câmara Brasília. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, abriu a reunião. A Câmara está representada no comitê pelo deputado Júlio Lopes. A identificação civil nacional foi criada para ser utilizada como um documento único do cidadão brasileiro, válido em todo o país. As informações serão armazenadas e geridas pelo TSE. A gente convencionou, e aqui está estabelecido, que o CPF passa a ser a chave desse processo, correlacionado ao número de verificação a ser feito aqui pelo TSE, que na realidade é o comitê gestor do ICN. Então a gente faz um avanço significativo na forma de que cada brasileiro esteja inequívoca e univocamente identificado para melhor se relacionar com o Estado, com a União e com os provedores de serviços, de forma que a vida seja mais simples no Brasil. Vamos acompanhando essas mudanças aí. Lá em Brasília, eles acabam decidindo o futuro, as decisões deles afetam a todos nós aqui nos municípios, por isso que a gente sempre traz as informações da rede legislativa, rede da qual a TV Câmara Jacareí faz parte, que reúne as TVs legislativas de todo o país, não só as TVs municipais, né, das câmaras municipais, mas também as TVs das assembleias e a TV Câmara lá, TV Câmara Federal. Vamos falar agora aqui, vamos voltar para Jacareí, porque eu quero trazer para vocês as vagas do PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, que tem aí uma disponibilidade de vagas de emprego em nossa cidade. É importante ressaltar, muitas pessoas acabam nos falando aqui, chegaram até nós informações, é importante ressaltar que o PAT ele não oferece informações sobre vagas por telefone. Então, se você receber alguma ligação para cadastrar, pedindo seus dados, para cadastrar vagas de emprego no PAT, isso não ocorre. O PAT não liga para as pessoas pedindo e oferecendo informações. Os detalhes sobre as vagas podem ser consultados no portal Mais Emprego ou pessoalmente no PAT ou aqui diariamente na TV Câmara Jacareí e no site da Prefeitura. Vamos conferir as vagas da terça-feira. Bom, vamos lá, temos 3 vagas para ajudante de obras, uma vaga
para balconista, 13 vagas de pedreiro e 2 vagas de representante comercial. Essas são as vagas do PAT nesta terça-feira, o PAT que fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro. E funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E agora é hora de ficar por dentro do itinerário da coleta seletiva de lixo. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Terça-feira, Avareí, Banco do Brasil da Avenida Siqueira Campos, Chácaras Reunidas, Condomínio Altos de Jequitibá, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aliança, Jardim Santa Maria, Parque Brasil, Parque Itamaraty, Parque Santo Antônio, Prolongamento do Santa Maria, Secretaria de Educação, Vila Aprazível, Vila Formosa, Vila Maria e Vila Vilma. Quarta-feira, Cidade Jardim, Educa Mais Parque dos Sinos, Jardim Balneário, Jardim Beira Rio, Jardim Califórnia, Jardim Dora, Jardim Luísa, Jardim Marcondes, Jardim Nilceia, Jardim Primavera, Jardim São Manuel, Jardim Vera Lúcia, Nutrigold da Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, Parque Nova América, Secretaria de Educação e Vila Natália. É isso aí, conferimos então o itinerário da coleta seletiva do lixo em Jacareí. Faça a sua parte, separe seu lixo, colabore. Muita gente tem aí no lixo a fonte de renda, né? Temos a usina de reciclagem em Jacareí. Além de uma questão ambiental, é também uma questão de consciência social. Rodrigo, aproveitar a tua presença aqui, você que está lá diariamente na assessoria de comunicação da Câmara. Na semana passada foi anunciada a devolução, né, de recursos da Câmara para a Prefeitura. É importante esclarecer também para a população, o recurso da Câmara Municipal, ele vem da Prefeitura. E aí a gente tem o orçamento da Câmara, no caso, quando existe uma sobra desse recurso, ele volta. Queria que você desse uma pincelada nisso, lembrando que o orçamento desse ano, ele foi montado no ano passado, na legislatura passada, o que pode até justificar a devolução. Isso, exatamente. A Câmara, né, é um ente que não tem recurso próprio. Ela não gera receita. É um órgão não que cobra impostos, ela não tem de onde, né? Exatamente. Então, o funcionamento é através do recurso da administração municipal, que no caso é a Prefeitura. Esse recurso já é da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual de 2016, né, que é válido para esse ano. E esse recurso, vale lembrar, ele foi feito na semana passada, né, essa devolução de 1.200.000 foi feita na semana passada. A presidente autorizou na verdade é uma antecipação de devolução. A presidente ela acredita ainda que pode devolver mais, né? Vai ter aí mais da onde cortar, da onde reduzir, da onde economizar. A estimativa é em torno de 2,5 milhões total, né? Foi devolvido 1.200.000. A estimativa dela é que esse valor possa chegar a 2,5 milhões. E lembrando que a Câmara, nesse caso de devolução dos recursos, ela tem até o dia 21 de dezembro, que é o dia do início do recesso, né, o início do encerramento das atividades aqui do Legislativo. Então ela tem até essa data para fazer o restante da devolução. Segundo ela, deve dar essa diferença de R$900.000, mais ou menos, ainda. Então, além dos 1.200.000 que já foram devolvidos na semana passada, ainda tem mais um restante que pode ser economizado do orçamento da Câmara. E essa economia, Rodrigo, elas têm alguns dados, assim, eu vi, por exemplo, que combustível, tivemos uma redução significativa no consumo, também o contrato de prestação de serviço terceirizado da TV Câmara também representou uma redução importante que impactou na folha, né, da Câmara. Isso, foram esses dois pontos que a presidente fez questão de ressaltar, né, nos itens de economia, né, dos pontos que foram economizados. O gasto com combustível, na verdade os gastos do gabinete em geral,
né? Mas dentre os gastos do gabinete em geral, os itens que constavam de maior economia foram os telefones, né? O uso do telefone e o combustível. E aí, nesse outro caso que você comentou, no caso do contrato, da nova licitação da TV Câmara, né? O novo contrato da TV Câmara, teve também uma redução significativa, porque vale lembrar que é o maior contrato do Legislativo de Jacareí, né? E esse contrato, ele teve uma adequação financeira nesse ponto, importante para que esse valor fosse devolvido para a Prefeitura. Foram os pontos mais relevantes aí de economia. A presidente ainda acredita, ela não quis antecipar os recursos, porque ela acredita que ainda tem contratos em execução que podem gerar algum ônus ainda para a parte financeira da Câmara. Então ela resolveu preservar ainda até mais ou menos o meado de novembro para fazer essa contabilidade, para que esse recurso de cerca de total de 2,5 milhões voltem para os cofres públicos. E no caso, o prefeito, esse 1.200.000, a presidente fez questão, como prerrogativa da presidência, ela fez uma indicação para o prefeito, para que esse valor de 1.200.000 fosse destinado para a saúde pública. Não é uma indicação, assim, vamos dizer, prerrogativa. O Legislativo não tem esse poder de afirmar para o Executivo aonde que vai ser destinado esse recurso, mas ela pode indicar. E foi uma indicação importante porque a saúde pública ela é o programa-chave, vamos dizer assim, do governo, né, do governo atual. Então, eu acredito que esse recurso já vai ser utilizado ainda este ano. Tá certo. E ainda vamos acompanhando, né? Provavelmente, se esse dinheiro for aplicado em algum programa, nós vamos ter, o prefeito vai chamar a presidente, quer dizer, vai ter algum tipo de divulgação disso, né? Até para valorizar essa devolução que está sendo feita aqui, também com o esforço da Câmara, né? Do conjunto dos servidores. A gente falou do impacto na TV Câmara, quer dizer, também é um esforço conjunto de várias pessoas para conseguir chegar a essa economia. Exato. Tem aí um grande obra assim, que o prefeito está anunciando, é a questão da OS, né, da Organização de Saúde, Organização Social, que vai tratar, no caso da UPA, do Meia Lua e do SIM, né, que vai gerir administrativamente, financeiramente essas duas unidades. Acredito que muita novidade vai tá por vir ainda em breve aqui. Tá, joia. Rodrigo, muito obrigado pelas informações, muito obrigado por estar aí com a gente mais uma vez, trazendo também a ordem do dia de amanhã. Agradeço a tua presença. Obrigado. Bom Dia Jacareí vai para um rápido intervalo. Na volta vamos contar com a presença do diretor da Fundação Cultural de Jacareí, o Wagner Rodrigo. Ele vai falar com a gente sobre o Festival de Artes Cênicas que se inicia hoje e segue alguns dias aqui pela cidade. Não saia daí, a gente volta já. Escolhe uma carreira, escolhe alguém para ficar ao seu lado, escolhe um lugar para morar, o nome dos filhos, um time para torcer, escolhe o bicho de estimação, o carro que vai dirigir, escolhe os amigos, para onde viajar. Você escolhe digitar ou não enquanto dirige, escolhe se vai ou não vai beber antes de pegar o volante. Você escolhe a velocidade do seu carro, escolhe obedecer ou não obedecer às regras do trânsito, colocar a sua vida e a dos outros em risco, machucar, entristecer, deixar nas pessoas marcas dolorosas para o resto de suas vidas, também é uma escolha que você faz. Da próxima vez que você dirigir, o que vai escolher? Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Aprender a andar.
comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Se todos os brasileiros desligarem seus computadores na hora do almoço, em um ano, se evitará a emissão de quase 40 mil toneladas de carbono na atmosfera. Isso equivale às emissões de um carro comum rodando 206 milhões de quilômetros. São mais de 5 mil voltas no planeta Terra. Fique atento, não desperdice energia e contribua para conter o aquecimento global. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Meu filho foi vítima do álcool. Não, ele não bebeu. Quem bebeu foi a mulher que atropelou e matou o Vitor em cima da calçada. Isso não foi um acidente. Vamos todos respeitar os pedestres, a sinalização, os limites de velocidade e nada de beber antes de dirigir. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. O Bom Dia Jacareí está de volta para esse segundo bloco. Com a gente aqui está o Wagner Rodrigo, lá da Fundação Cultural de Jacareí. Bom dia, Wagner. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia e obrigado pelo convite para a gente conversar um pouco sobre o circuito de artes cênicas. Legal, nós vamos receber um circuito de artes cênicas. Eu lembro que nos anos 90, lá em frente onde é o shopping, lá na Tecelagem, na Santa Helena, nós tivemos um festival de artes cênicas. Acho que a Ludmila Saharovski, que era presidente da Fundação Cultural, se eu não me engano. Faz bastante tempo que a gente não recebe um evento como esse. A nossa ideia, assim, esse ano, desde 2015 não tem a Mostra de Artes Cênicas. A gente não conseguiu organizar a Mostra de Artes Cênicas esse ano, mas para não passar em branco, a gente decidiu criar esse circuito. E o circuito de arte cênica, de certa forma, ele está dando visibilidade a vários projetos de leis de incentivo. Então a gente acabou focando nesse formato. Então a gente tem pessoal de PROAC, Lei Rouanet e o próprio edital de circulação de artes cênicas, que é inédito em Jacareí, que
foi um edital que contemplou 8 grupos que estão circulando desde maio desse ano para os espaços, bairros da cidade, com 24 espetáculos. A gente focou nesse ano o circuito de arte cênica. Acabou criando até talvez um novo calendário, além da mostra de arte cênica, ano que vem provavelmente vai estar voltando, ter o circuito de artes cênicas todo ano também. Então tem, pelo PROAC você acaba também trazendo grupos de todo o estado de São Paulo para cá. Isso, a ideia é assim, que a gente fez toda uma articulação, já que a gente não conseguiu criar a mostra, entrar em contato com produtores. Como antes de estar na Fundação estou gestor cultural, né? A gente é produtor cultural, muitas pessoas a gente tem contato. Quando a gente falou que queria fazer um evento desse na cidade, as pessoas naturalmente começaram a entrar em contato com a gente. Dessa luta de conseguir agenda, né? Que a gente tem um espaço, a Sala Ariano Suassuna, que é um espaço concorrido. A gente começou a achar umas brechas nas agendas e conseguiu trazer uns espetáculos bacanas, como o Menino Maluquinho, que a gente fala um pouco mais. O Adeus Palhaços Mortos, que é um dos espetáculos mais premiados do ano passado em São Paulo. Eles estavam em turnê pelo Rio, em São Paulo, acabaram de voltar de Taiwan. Eles fizeram... da Academia de Palhaços, então a gente tem alguns projetos, tem o Mamulengo também, de Folia, que é do Danilo Duarte, da cultura de Mamulengo do Nordeste, que a gente conseguiu trazer via PROAC. Então a gente conseguiu ter uma diversidade, desde projetos voltados para a família, infância, até um drama, que é o Adeus Palhaços Mortos, até o Pé na Curva, que a gente teve uma entrevista agora com o Jean, que é com um espetáculo muito bacana, que a gente vai estar trazendo na véspera de finados. E o Pé na Curva são 2 andarilhos errantes que sobraram no mundo. A gente fez essa brincadeira dessa sessão maldita às 10 horas da noite. Então a gente está tentando fazer, mesmo sendo um formato diferente, a gente vai ter em 10 dias mais de 20 atrações. Tá? E 20 atrações que muitas vezes não tiveram aquele custo. Foi mais um custo nosso de articular, de trazer as pessoas e conseguir agenda para estar trazendo. E ofereceu espaço. E ofereceu espaço. E nessa questão de espaço também é interessante. A gente está com espetáculos que vai acontecer na Sala Ariano Suassuna, na Sala Mar Lago, Parque dos Eucaliptos. Fazia tempo que a gente não trazia espetáculo lá. Parque da Cidade. A gente vai estar no Veranejal com o projeto da LIC, a estreia do Romieto e Julimeu, da Humanidades Troupe. A gente está no Espaço Independente também, no Espaço das Artes Carlos Guedes. Então a gente também tentou articular isso. Muitos dos projetos, 3 espetáculos também são da LIC. Então, o circuito de arte cênica, de certa forma, ele está para valorizar e mostrar esses editais que existem, quão é importante você ter uma LIC, você ter um edital de circulação de arte cênica, um PROAC. No domingo a gente vai ter o Festival Mundarel, que é via Lei Rouanet. Quanto que é importante nesse momento também da cultura que a gente está passando, né? Mostrar o quanto que a cultura ela é transformadora e muitas vezes, eu vou usar até uma palavra meio pedante, chata, assim, mas salva pessoas, né? Porque às vezes a cultura é transformadora e consegue mostrar que existe outro caminho. E para além da cultura só de fruição, de você entretenimento, ela é economia. Só que a gente está falando de mais de 12 grupos de teatro, de mais de 50 pessoas envolvidas que vivem de arte e de cultura. Você falou do momento que atravessa a cultura, Wagner, a gente podia fazer um programa só sobre isso, dá pra fazer. Mas eu vou tentar resumir. Por que você acha que agora a questão da arte entrou no foco de uma discussão política, quase partidária, de uma discussão política mesmo, do momento de turbulência política que vive o país? Por que a arte está hoje quase praticamente no centro dessa discussão? Essa discussão está sendo feita hoje por meio da crítica artística, né? Temos muitos críticos de arte no Facebook. Por que você acha que isso está acontecendo agora, nesse momento? Eu tenho uma visão assim, que é desviar o olhar. Assim, minha função assim, é desviar o olhar para muitas outras coisas que você está fazendo. Então você cria um bode expiatório, vamos dizer, a arte e a cultura agora. E a arte e a cultura talvez é a única coisa nesse momento que pode abrir os olhos do que está acontecendo. Então, quando você faz uma arte, ela é transgressora porque questiona o modo de viver, modos operantes da política. Então, a partir do momento que você começa a atacar isso, talvez era a única maneira da população perceber, através de um espetáculo, de uma arte, de um quadro, o quão errado que estão as coisas acontecendo. Então, eu tenho essa visão que você dá a luz a outra coisa, enquanto você consegue fazer no Congresso outras coisas, tudo que você precisa fazer. E você acaba tirando essa função da arte porque você menospreza, né? Toda essa questão de sexualidade, alguma outra coisa, você cria bichos e acaba criando uma discussão e todo mundo começa aquela coisa assim, vou pegar até período nazista, umas outras coisas, pessoas denunciando os amigos, colegas, vizinhos, falando, o que ele está fazendo é arte, pedofilia, aquilo, e não está vendo o contexto da arte transgressora do que é. Então eu sinto isso, tem uma função de você desviar o olhar. E, ao mesmo tempo, tem até a filósofa americana que está vindo para o Brasil, já tem uma campanha para aluno no SESC fazer, que ela fala sobre questão de gênero. Então, eles estão pegando essas temáticas que são temáticas, vamos dizer assim, questionadores, questão de gênero, sexualidade, porque desvia todo o foco. Eu tenho essa visão. E a arte tem essa visão de abrir os olhos.
ela é uma lupa, né? Ela consegue, às vezes, abrir o que está acontecendo. Isso não é novidade, né? O papel da arte sempre foi... Um dos papéis da arte, justamente, é provocar, é transgredir. Na literatura, na música, o próprio, por exemplo, Caetano Veloso, hoje, do nada, começaram a bater nele também, no sentido que ele já está lá fazer um show numa ocupação. Então, parece que você começa a eleger essas pessoas e as grandes pessoas que são conservadoras elegem essas pessoas e ganham, não sei, visibilidade, eu não consigo Porque a arte não é apenas entretenimento. Entretenimento também é arte, a gente ir lá, fruir do espetáculo, sair relaxar, feliz, dando risada. não pensar em nada. Eu que sou um noveleiro assumido, vou ali, vejo a minha novela das 8, tá muito boa, me lembra lá do Centro-Oeste, onde eu morei muito tempo, aquelas paisagens lindas. Mas a arte também é provocadora, ela também tem que te causar um mal-estar. Eu vejo essa discussão muitas vezes, o que é arte ou não, quando a gente devia estar discutindo o acesso do público, algum tipo de restrição, alguma coisa, seria uma discussão. Mas a discussão do que é arte, você acha que ela está sendo feita da maneira correta? Eu acho que não, assim, porque na verdade muitas pessoas estão debatendo o que é arte e às vezes nem teve a oportunidade de visitar um museu. Então ele está questionando uma exposição sem ter ido, está questionando um espetáculo às vezes sem ter ido. E a ideia, eu acho que da Fundação Cultural, assim, é propiciar essa possibilidade das pessoas terem questionamentos. Então, quando a gente traz um circuito de arte cênica, espetáculo para a família toda, a gente percebe, assim, que faz a pessoa sair de casa, ter questionamentos, ir a algum lugar. Então, eu acho que o debate ainda não chegou a um nível qualificado, está muito raso, assim. As pessoas veem um título no Facebook e já questionam e já criticam. E quem estiver preocupado, tá aí a classificação indicativa da idade, então não leve sua criança para ver tem essa orientação. Isso, todos os espetáculos nossos, assim, tá livre, ou seja, para a família toda, a gente tem espetáculo classificação de 12, 14, 16 anos, que muitas vezes não é nem um espetáculo no sentido que é um espetáculo pesado, mas um espetáculo denso, às vezes por uma criança, por temáticas, ele não vai conseguir entender o que está falando, né? Então a gente tem essa preocupação, tem classificação etária em todos os espetáculos. Um dos espetáculos, inclusive, vai ter tradução de Libras, não é isso? Isso que é interessante a gente falar da questão da acessibilidade. A gente não conseguiu trazer para todo o circuito, mas o Adeus Palhaços Mortos, que é a classificação de 12 anos, ele vai ter tradução de Libras, que é o próprio projeto PROAC está trazendo. E o Adeus Palhaços Mortos é um espetáculo bem bacana, porque ele questiona essa questão um pouco da função da arte. É da Academia de Palhaços, que tem por volta de 9, 10 anos em São Paulo, e eles rodaram até 2015 o Brasil todo com uma Kombi palco, e em 2015 pegou fogo essa Kombi. E foi todo o cenário, o figurino, ou seja, toda a história deles foram as cinzas. E dos 5 atores, 2 desistiram de trabalhar com teatro, porque assim, acabou, assim, vamos dizer, acabou, foi meio traumáticos, né? E 3 resistiram e quiseram fazer algum outro espetáculo. E contrataram um diretor que dirigiu eles, e o espetáculo é, de certa forma, um pouco disso. São 3 palhaços que são amigos, que se encontram numa sala de emprego, só que só um vai ser contratado. Daí mostra um pouco essa questão dos amigos, mas na luta por emprego, da função da arte, da existência, a gente brigar por uma vaga. Então, é um drama, mas misturado com clown, tem projeção, tem videomap, é um espetáculo bem inovador, contemporâneo, foi um dos mais premiados, como já falei, no ano passado, a indicação Prêmio Shell e aplausos. Então, é um espetáculo muito bacana de ir, assim, porque tem esse questionamento um pouco da arte, assim. Ele fechou o festival, então é um espetáculo que há pouco tempo estava aqui na região também. Então, vale a pena, além da questão do Libras, vale a pena também. Legal. Bom, vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo sobre teatro. Tem uma coisa que está preocupando os estudantes, é o Enem, né? Faltam poucos dias para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio e estudantes e professores falam na reportagem a seguir o que fazer nessa reta final de preparação. Pela primeira vez em 19 anos, o Exame Nacional do Ensino Médio vai acontecer em 2 domingos. No primeiro dia de prova, 5 de novembro, as questões serão relacionadas à linguagem e redação. No dia 12, os conteúdos serão referentes às ciências da natureza e matemática. A mudança de calendário, segundo o Ministério da Educação, ocorreu após uma consulta pública, na tentativa de não sobrecarregar os candidatos. Mariane Almeida é uma das mais de 7 milhões de pessoas que farão o exame em 2017. Para ela, essa semana que os participantes ganharam deve fazer com que os resultados sejam mais produtivos. Eu acho que tem essa quebra meio de estar numa prova, já ir direto para outra, isso é bom. Você tem um tempo para descansar, para esperar um pouquinho esfriar a cabeça. Mas, por outro lado, eu acho que deve aumentar a dificuldade da prova. Para essa facilidade de ter mais tempo, eu acho que deve aumentar o grau de dificuldade. Rodrigo também está cursando o 3º ano do ensino médio.
Segundo ele, a mudança foi significativa. Eu acho que a mudança que teve esse ano para o Enem ela foi para melhor, contanto que possa aumentar o grau de dificuldade das questões. Eu acho que é uma mudança que só ajuda na gente, porque você fazer 90 questões em um dia e depois em um curso de 24 horas você ter que ir para casa descansar e no outro dia fazer mais 90 questões e uma redação, isso causa um peso gigante em você. Agora, nessa reta final de preparação, o conselho é controlar a ansiedade e revisar todos os conteúdos já estudados. Em 2 semanas você não vai conseguir rever 3 anos de ensino médio, né? Então eu acho que valeria para essas 2 semanas retomar alguns assuntos de atualidades que foram notícia durante o ano. Então pegar alguma coisa de resumos de notícias do ano, de sites mesmo, né, de grandes portais, eles fazem isso. Tem alguns canais de YouTube também mais consagrados aí, né, dá uma verificada na questão da origem da informação, esse tipo de coisa, mas acho que eu iria mais para o lado da atualidades, né, de notícias e possíveis temas de redação, ou também pegar aqueles temas que são figurinha carimbada de cada matéria no Enem. Já para esse professor, uma das estratégias do Enem é saber interpretar as questões e ficar atento aos assuntos que abordam temas de norte a sul do país. O Enem, ele é diferente da FUVEST, ele é diferente da Unicamp, que é uma prova do estado de São Paulo, da região de Campinas, ou até mesmo um vestibular do Sul. Ele é uma prova que abrange conhecimentos que vêm de norte a sul do país. O diferencial do aluno é saber ler e interpretar. Essa é a habilidade e competência primordial em todas as matérias elaboradas aí nas questões do Enem. Saber ler e interpretar é o mais importante, seja uma questão de matemática, seja uma questão de língua portuguesa. O cara tem que saber ler e interpretar. Esse é o diferencial. O cara que lê um texto, consegue diagramar certinho, chegar na diagramação, na verdade, cada informaçãozinha, ele já sai na frente. Isso aí, a gente vai voltar agora com a Daniela Santos, que vai nos trazer mais informações sobre o Enem. Dani, você tem alguma informação aí que possa tranquilizar todo esse pessoal que vai enfrentar essa prova esse final de semana? Olá, Sibeli, bom dia. Então, na matéria, os professores já deram algumas dicas, né? Agora não tem jeito, não adianta tentar revisar todo o conteúdo para a prova do Enem, faltando poucos dias. Eu tenho algumas dicas, né, clássicas, mas que, infelizmente, todo ano há reincidência, como, por exemplo, o horário. Os portões, vale lembrar que eles abrem ao meio-dia e fecham a 1h da tarde, não tem tolerância sequer de 1 minuto. Infelizmente, todos os anos, né, a gente acompanha histórias de alunos que chegam atrasados e, infelizmente, não podem mesmo realizar a prova. Outra dica é verificar com antecedência o ponto, né, o local onde esses estudantes vão realizar essas provas. Neste ano tem uma novidade também, ó. Serão 67 mil detectores de metal, um para cada 100 habitantes, um para cada 100 alunos, perdão, que vão fiscalizar tudo. Então não é bom dar chance para o azar. Voltamos com vocês no estúdio. Tô arrasando. Muito bem, muito obrigado, Daniela, pelas essas dicas do Enem. A gente estava dando risada aqui no estúdio porque o estudante fica tenso com o Enem, fica nervoso, depois ele entra na faculdade e ele mal imagina que tem o TCC pela frente. Aí sim, ele se descabela. É um processo sem fim, Wagner. Depois do Enem tem o TCC. Tem TCC, depois você faz sua pós, outra pesquisa. A vida só vai ficando mais fácil, né? Conforme os passos vão se evoluindo. Muito bem, por isso que aí tá aqui uma opção para se preparar aí para o Enem essa semana, dar uma relaxada. Se for pegar até a programação sexta-feira, a gente tem um Elas na sala de Ana Suassuna, então você vai lá, dá uma risada um pouco, dá uma relaxada pré-Enem. Acho que o circuito vai ajudar um pouco aí, quem quiser se programar antes do Enem aí, para dar uma relaxada. E fala um pouco pra gente como é que vai ser a programação, onde é que a gente pode, pra gente ter uma pincelada geral do que vai acontecer. Então, a programação, se vocês quiserem entrar no site da fundaçãocultural.com.br, né? A gente está com vários eventos no Facebook, então pesquisar Circuito de Artes Cênicas, Fundação Cultural. Então, a gente começando a programação, a gente tem Menino Maluquinho amanhã, a gente tem a sessão às 15 às 20, e no feriado também, uma dica pro feriado, às 17 às 20 horas. A gente tem um Pé na Curva amanhã às 22 horas na Sala Mário Lago, né?
E a gente vai ter também no domingo, no feriado, o espetáculo Folia no Terreiro do Seu Mané Pacuru, no Parque da Cidade, às 15 horas. A gente tem o Elas, às 20 horas, na Ariano Suassuna. Elas é sobre... Palhaço. São dois clowns que, nos dia a dia, aquelas brincadeiras, o que acontece, a relação de amizades. Então é um espetáculo muito bacana, já apresentou, está pelo edital de circulação, é um espetáculo que cabe na rua, mas é legal assistir no palco também Elas. É um espetáculo já tradicional da cidade, da Humana e das Trupes. São palhaços. Palhaças. São duas palhaças que vão estar alegrando o pessoal. E tem o Inevitável Outro Lado da Lua, que é um espetáculo lá no Espaço das Artes Carlos Guedes, que fica na Rua São Jerônimo 311, no Jardim das Indústrias, que é um espetáculo que está um pouco questionamento do que está acontecendo no dia a dia. Então é um espetáculo que você sai muitas vezes sem com uma coisa definida. É um pouco o que a gente falou, né? Às vezes tem aquele espetáculo que a gente sai para... E esse espetáculo sai para te questionar. É um espetáculo bacana também para a LIC. O Mundaréu também é uma dica à parte que eu deixo para o domingo, no Festival Mundaréu, no Parque da Cidade. Então vai ter programação das 12 às 18 horas. Contação de história, música, oficinas... É um projeto muito bacana. E a programação vai, né? A gente vai ter espetáculo no domingo também, Quixotes, que é um espetáculo de São Sebastião, que é Cervantes, né? Então a história um pouco é muito bacana. Nesse momento também conhecer um pouco Quixotes, um pouco do livro, uma adaptação muito bacana do Circo Navegador de São Sebastião. A gente tem nosso destaque, Adeus Palhaços Mortos, dia 6, na segunda-feira, também na Ariano Suassuna, né? Segunda-feira? Na segunda-feira. A programação aqui, a gente está só 2 dias da semana que a gente não tem, só no dia 9 e 10. Do dia 1º ao dia 12 a gente tem algum espetáculo teatral. A gente tem o Ralo, terça-feira à noite na Mário Lago. Uma dica à tarde para as crianças, para a escola, porque quem estiver assistindo aqui são professores de escola. A gente tem Esquadrão Banana às 15 horas. Então é um projeto da Companhia Magesto de Jacareí voltado para o ensino fundamental, às 15 horas na Ariano Suassuna. E continua a programação. Daí a gente retoma no sábado com o Rabanete Rapunzel na Biblioteca Municipal, que a gente tem uma data lá também, que é um espetáculo de animação de bonecos sobre a história de Rapunzel, um grupo de São José dos Campos. A gente vai ter o Romieto e Julimeu no Veraneio Jal, às 16h30, e no Parque dos Calipsos no dia 12. A gente tem o Travessia, que é um outro espetáculo premiado de Jacareí. Do Paulo Williams. Do Paulo Williams, que também está no digital de circulação, já ganhou vários prêmios. É um dos, acho que e a Iris, Paulo e Iris. Que é a produtora, é um dos espetáculos mais premiados de Jacareí, vai estar na Mário Lago também à noite, às 20 horas. A gente fecha no sábado também, Parque da Cidade, com Mãos à Obra, que é um espetáculo de clown, 2 palhaços. E é legal que é 2 palhaços tentando fazer uma obra, construindo, então tem todas aquelas gags de palhaços. E a gente fecha o domingo com Cantos e Contos para Sonhar no Parque dos Eucaliptos, que é um grupo de Pindamonhangaba, uma pegada de contação de histórias. É bem gostoso de se ver. Em seguida, o Rometa de Julimeu. Então a gente viu que a gente tem uma programação para toda a família, é uma programação bacana. A gente tem grupos de São Sebastião, Pinda, São José dos Campos, Guararema, São Paulo, Jacareí. Então a gente conseguiu trazer uma multiplicidade assim, para o festival. Ô Wagner, onde que a gente consegue esse prospecto aqui com todas as peças? Está no site da Fundação também? Está no site da Fundação. Se vocês forem na Fundação Cultural, a gente tem esse folder lá também. Aqui na Câmara também. No Parque da Cidade, a gente vai deixar um banner lá também com material. Na biblioteca, então tem alguns espaços da cidade que vai estar esse material para quem quiser retirar. Na nossa agenda, que as pessoas já conhecem, a Agenda Cultural da Cidade, no meio da Agenda Cultural também está toda essa programação. Não vai estar com essas fotos, com essas imagens, mas na Agenda Cultural da Cidade, no novembro, também está toda essa programação. Então, qualquer lugar que você encontrar a Agenda Cultural da Cidade, vai ter a programação do Circuito de Artes Cênicas. O Wagner, você recomenda sempre chegar com meia hora de antecedência? A Ariano Suassuna é 1 hora de antecedência que a gente pede, porque se é um teatro maior de 700 lugares, se lotar, tem é um espaço maior, né, de você pegar ingresso e entrar. Na Ariano Suassuna, no Espaço das Artes Carlos Guedes, 30 minutos de antecedência. Na biblioteca, no Parque da Cidade, Parque dos Eucaliptos, não tem horário, é você chegar e assistir, porque é ao ar livre. Muito bem. Bom, olha, tem um pessoal, o Penny, que está parabenizando os envolvidos, dizendo que a arte e cultura em Jacareí está caminhando muito bem. Penny, que tem carteirinha de público aqui na TV Câmara Jacareí. A Manuelina Freitas está dizendo bom dia. Em minha opinião, os últimos momentos da arte têm trazido mais escândalo do que informação e questionamento. Ela não só chocou e despertou, mas agrediu algumas classes. Artistas são sensíveis e inteligentes. Tenho certeza que haveria outras formas de passar posicionamento e despertamento para alguns assuntos. Manuelina, muito obrigado pela sua participação. Manuelina, que é minha aluna, a gente faz todas essas discussões aqui, todas as sextas-feiras lá, e muito legal ela também está participando e dando a sua opinião sobre a questão da arte. Fica o convite também, Manuelina, vamos ao teatro, todos nós, vamos prestigiar, até para a gente continuar fazendo esses debates. Bom, agora eu vou fazer um tempo aqui, dar um tempinho na conversa com o Wagner. Eu vou chamar mais um quadro Vota Cidadão para ouvir a opinião das pessoas sobre um dos projetos que está aqui na Câmara, aguardando a votação dos vereadores.
O projeto de lei do Legislativo número 66/2017, de 6 de setembro de 2017, dispõe sobre a determinação da obrigatoriedade da emissão de certificado de origem dos animais, no ato de sua venda pelos estabelecimentos comerciais do gênero do âmbito do município de Jacareí. Eu acho que não precisaria, não. A não ser quando é um arara, um papagaio que tinha que ser comprado de cara que cria, né? Não que pegue da... Mas o resto não, você tem um trabalho louco, pegar um canarinho, tem que pedir licença, o cachorro tem que... Eu acho que não. Com certeza, certificado, e agora em alguns estados ou cidades tem o chip, né? Do animal, se ele se perder, alguma coisa assim, né? Mas eu sou mais a favor de doação do animal do que compra. Porque tem tanto animal para doar, né? Tem gente que fala assim, mas e as crianças? Lógico, mas nós estamos falando de animal, né? Mas eu acho que para comprar teria que ter certificado, sim. Porque hoje tem muita mistura de raça, né? E aí você compra um animal pensando que é para apartamento, é pequeno, ele cresce ou ele fica violento dentro do apartamento, incomoda os outros, então eu acho que é importante isso. Precisa sim. E por que a senhora acha? Porque as coisas devem ser tudo certinho, né? Nada na dúvida. Tudo certinho na verdade, né? Dê sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br. Isso aí, esse é o projeto Vota Cidadão, que, como a gente viu na sessão passada, a sessão de Câmara, pode influenciar também a opinião dos vereadores em relação a dado projeto. O handebol feminino de Jacareí tem jogo decisivo hoje. Essas e outras informações do esporte você confere com a Daniela Santos, que traz a movimentação das equipes e atletas de Jacareí no quadro Câmara Esporte. Olá pessoal, o Câmara Esporte está na área. O atleta do tênis de mesa, Thomas Sakata, foi campeão na categoria adulto da Liga Vale, que foi uma competição disputada no último fim de semana na cidade de Lorena. Outro destaque da equipe foi o André Andrezinho, que trouxe para a cidade a medalha de ouro na categoria pré-mirim. A participação de Jacareí foi produtiva, viu? Foram 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Parabéns para toda a equipe! E nesta terça-feira, dia 31 de outubro, tem jogo decisivo para o handebol feminino de Jacareí. As meninas vão entrar em quadra contra o São Caetano. E a partida vale vaga de classificação nas fases finais do Paulista. O jogo acontecerá no Educamais Paraíso, com entrada gratuita. Boa sorte para elas! E pelo basquete, a equipe Sub-12 venceu o Circo Militar Paulista pelo placar acirradíssimo de 60-61. Já pelo Sub-14, a vitória também veio. Nossos meninos ganharam do São Caetano por 56-35. Ambas as partidas foram disputadas no sábado. E o Câmara Esporte fica por aqui. Ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau! Muito obrigado, Daniela, pelas informações do esporte. Agora eu vou chamar a Daniela de novo, mas agora ao vivo aqui de novo, lá no plenário da Câmara. Ela está com o pessoal da Companhia de Dois ainda, que vai falar um pouquinho mais sobre a peça. Essa peça, como o Wagner falou, que é a Sessão Maldita, né? Vai estrear às 10 da noite na Sala Mário Lago. E a gente está vendo aqui o material de divulgação. Tem uma coisa meio de mortos ali, de morto-vivo. Hoje que é Halloween, o dia do Saci também. Eu queria explorar um pouquinho com eles essa questão aí, Daniela. Olá, bom dia, Elton, estamos de volta. Agora eu estou aqui com o João, que ele vai fazer, com o Jonas, que ele faz o personagem tolo nessa peça. Primeiramente, eu queria abordar com ele que você falasse um pouquinho do seu personagem pra gente. A gente conversou aqui há pouco com o Jean, e eu queria que você falasse um pouquinho do seu personagem pra gente. Bom, meu personagem a gente, na linguagem do palhaço, ele tem
a estética do branco, né? Um personagem mais autoritário, um personagem mais mandão. Mas o jogo entre o branco e o Augusto, ele se dá entre a interação dos dois, a comicidade e a relação entre os dois, né? Bom, tanto o meu personagem quanto o personagem do Jean, ele tem uma estética, o espetáculo tem uma estética meio underground, né? Então, quem gosta um pouco dessa linguagem do terror, vai gostar muito do espetáculo, né? E além do riso garantido. Tem mais alguma característica da peça que você queira destacar para a gente? Bom, eu acho que além do humor, ele tem bastante pontos aonde leva à reflexão, né? O ser humano perdido diante de todo o caos, a busca pela felicidade. Então, são temas do ser humano bem interessantes. Assim. Então, eu garanto que o público vai se divertir e, ao mesmo tempo, refletir sobre a vida, sobre outras questões. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Reforçando que a peça acontece amanhã às 10 horas da noite na Sala Mário Lago. É importante que os interessados cheguem com antecedência para garantir a vaga. Elton, Cibele, alguma pergunta do estúdio? Oi, Dani, eu tenho uma pergunta, assim, como vai ser de noite, vai começar às 10 da noite, a gente está nesse clima de Halloween, eu imaginei que fosse uma peça assim mais sinistra, uma coisa mais séria, mas ele falou que tem um toque de humor, de reflexão. Eu queria saber o que a gente pode esperar para quem vai ali nessa peça que começa às 10 da noite. E aí, Jonas? Bom, a princípio a peça ela tem sim esse lado mais terror, mas, ao mesmo tempo, tem uma questão muito mais filosófica. Então, o público ele se diverte, mas, a princípio, ele tem um certo espanto no começo, porque a figura dos dois é muito forte, né? Então, o espetáculo ele caminha nessa linha tênue, assim, entre o terror e o humor. Assim. Garanto que a plateia vai se divertir. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Jonas. Voltamos com vocês. Muito bem, muito obrigado ao Jonas, né, por as informações. E o Wagner já soprou aqui pra gente que essa peça estava em cartaz lá no Espaço Roosevelt, lá na Praça Roosevelt, dos Parlapatões, em São Paulo. Em São Paulo, estava em temporada. Então é legal assim, a gente perceber um espetáculo que está em temporada em São Paulo, rodou pro ar, como eles falaram, mais de 18 cidades. A gente tem a oportunidade de amanhã ver em Jacareí, né? Porque muitas vezes a gente vê um espetáculo na cidade e a gente não dá valor, a gente percebe vários espetáculos que estão no circuito, são espetáculos que roda São Paulo, roda Brasil, e tem a oportunidade de assistir aqui na nossa cidade, no centro da cidade, nos bairros, não perder essa oportunidade, ainda mais espetáculo gratuito. Legal. Bom, é isso aí, o Bom Dia Jacareí de hoje vai ficando por aqui, agradeço a tua presença, Wagner. Obrigado, mais um reforço aí, vai de que dia a que dia ao festival? O Circuito de Artes Cênicas vai do dia 1º de novembro ao dia 12, com espetáculos em mais diversos espaços. Só no dia 9 e 10 que a gente tem programação, mas são mais de 20 atrações em 10 dias. Entrar no site fundaçãocultural.com.br, você encontra toda a programação. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho lá na Fundação. Obrigado pelo convite novamente. Muito bem. Bom, e não se esqueça que hoje, às 8 da noite, nós temos o programa TV Câmara Entrevista. O tema é Reforma Trabalhista. A Cibele, que está aqui com a gente, conversou com o Guirá Borba, sindicalista, e também com o Paulinho dos Condutores, vereador aqui dessa casa. Não perca, é hoje a estreia às 8 da noite. Bom dia, Jacareí. Sou o vereador Paulinho dos Condutores. Estamos aqui hoje para conversar em relação da reforma trabalhista, todo o impacto que vai causar em cima da classe trabalhadora, para a gente estar um pouquinho esclarecendo mais para você. Então é importante você acompanhar e seguir com entusiasmo e carinho, que é um debate muito importante que vai se dar na vida das pessoas. Sou Guirá, metalúrgico da Sherry, diretor dos sindicatos metalúrgicos aqui de São José dos Campos e região. Quero convidar vocês também a participar aí, assistir a nossa entrevista ao TV Câmara sobre a reforma trabalhista que está afetando a vida de todo mundo que trabalha na nossa cidade, na nossa região. Venha assistir essa nossa entrevista, com certeza vai ser muito produtivo. Reforçando o convite, é hoje às 8 da noite. Eu entrevistei o Guirá e o Paulinho dos Condutores e quebrei algumas imagens pré-concebidas que eu tinha a respeito dessa movimentação sindical que eles estão fazendo lá na Sherry. Não perca, é hoje às 8 da noite. E não esqueça que amanhã às 9 da manhã tem sessão ordinária e a TV Câmara Jacareí transmite ao vivo. Acompanhe também os programas no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta a nossa fanpage em facebook.com/TV Câmara Jacareí e no Instagram, que é o @Câmara de Jacareí. Obrigada pela sua audiência. A gente volta na segunda-feira. Agora a gente vai ter, amanhã tem sessão de Câmara, depois a gente vai ter um feriado
feriado prolongado na quinta e na sexta-feira. E a gente volta na segunda-feira com muito mais informações para você. Continue com a gente aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.